Gladiador 2 chegou com a responsabilidade de dar continuidade a um dos filmes épicos mais celebrados da história, dirigido por Ridley Scott em 2000. Com o desafio de seguir o sucesso do primeiro filme, que conquistou público e crítica, o retorno ao mundo dos gladiadores e a grandiosidade da Roma antiga tinha altas expectativas. Mas será que Gladiador 2 faz jus ao legado deixado por Maximus? Neste vídeo, vamos mergulhar na análise crítica da trama, dos personagens, das atuações e da direção de arte para entender se esta sequência épica realmente merece o título de sucessora. Trama e o legado de Maximus. Em Gladiador 2, somos levados de volta a uma Roma em conflito, mas agora sob o olhar de um novo protagonista. Diferente do primeiro filme, que tinha Maximus como um herói em busca de vingança, Gladiador 2 tenta explorar os impactos e o legado que ele deixou. A trama foca em Lucius, filho de Lucila e sobrinho de Commodus, que agora vive sob a sombra da lenda de Maximus e busca encontrar seu próprio caminho em um mundo dominado por corrupção e ambição. O roteiro oferece um estudo interessante sobre o peso do legado e a busca por identidade, especialmente em um ambiente brutal como o dos gladiadores. No entanto, há momentos em que a narrativa parece se esforçar demais para evocar o espírito do filme original e acaba sacrificando a originalidade em troca de homenagens ao passado, personagens e atuações. A escolha de Paul Mescal para o papel principal é uma das decisões mais elogiadas da produção. Ele entrega uma performance sólida, com uma presença que convence o público sobre sua jornada e conflitos internos. Embora Mescal não tenha o carisma brutal de Russell Crowe como Maximus, ele consegue capturar a complexidade de um personagem dividido entre seu desejo de honra e as cruéis realidades de Roma. A presença de Pedro Pascal, com seu talento em papéis intensos, agrega ao filme. Ele traz uma nova dinâmica que desafia o protagonista e representa as facções políticas e as rivalidades dentro do Império. No entanto, alguns personagens secundários parecem estar ali mais como suporte do que como elementos fundamentais para a trama. Ridley Scott retorna à direção com sua habilidade característica de criar cenários grandiosos e atmosferas épicas. O design de produção, com suas recriações de arenas, palácios e as ruas de Roma, é visualmente impressionante e imersivo, transportando o espectador diretamente para o coração do Império. A fotografia aposta em tons quentes e contrastes intensos que ressaltam a brutalidade e a glória das batalhas, lembrando o estilo visual que marcou o primeiro filme. O tom e o ritmo da história Gladiador 2 adota um tom que mistura a nostalgia da história original com uma nova camada de complexidade política. O roteiro busca equilibrar momentos de ação e violência com diálogos intensos e questões morais, abordando a corrupção e a decadência de Roma. O ritmo do filme, porém, sofre com momentos que parecem esticados além do necessário, prejudicando a atenção em certas partes. A narrativa tenta criar uma continuidade com o primeiro filme, mas nem sempre consegue manter o mesmo nível de envolvimento emocional. A ausência de uma figura tão icônica quanto Maximus pesa, e, embora o roteiro tente compensar com novas ameaças e dilemas, falta a profundidade e o carisma que tornaram Gladiador um marco. Os efeitos especiais, desta vez mais avançados, permitem sequências de ação visualmente mais sofisticadas, mas sem perder o toque realista. No entanto, em alguns momentos, a grandiosidade visual parece sobrepor a essência da história, com cenas de ação que, apesar de impactantes, não trazem o mesmo peso emocional das batalhas do primeiro filme. Gladiador 2 explora temas como o legado, a identidade e a luta pelo poder, mas de forma um pouco menos impactante do que o primeiro filme. A relação de Lucius com a memória de Maximus cria uma metáfora interessante sobre o peso das expectativas e como a história pode definir, mas também aprisionar, as pessoas. A simbologia do gladiador como uma figura de resistência e coragem continua forte, mas é apresentada de maneira menos visceral. A jornada do protagonista reflete o ciclo de violência e poder que marcou Roma, mas sem a mesma carga emocional que nos conectou ao primeiro filme. A história tenta criar novas camadas, mas não alcança o impacto psicológico e filosófico que Scott imprimiu em Gladiador. A trilha sonora, um elemento icônico do primeiro filme, é uma das partes mais aguardadas em Gladiador 2. Hans Zimmer não retorna, e a nova trilha tenta capturar a majestade e a intensidade das composições originais. Embora a música consiga criar uma atmosfera épica, em alguns momentos falta o impacto emocional que tornava as cenas do primeiro filme memoráveis. A ambientação sonora, no entanto, é eficiente ao transportar o público para o caos das arenas e os murmúrios sombrios dos corredores de Roma. O som ambiente e os efeitos de batalha são bem executados, ajudando a criar a atmosfera pesada e imponente que acompanha a história. Gladiador 2 é uma produção ambiciosa que tenta honrar o legado de seu predecessor, mas não consegue alcançar o mesmo nível de excelência.
É um filme visualmente impressionante, com cenas de batalha bem coreografadas e uma direção que reflete a experiência de Ridley Scott. No entanto, falta a profundidade emocional e a complexidade de personagens que tornaram o primeiro filme uma obra-prima. A trama é envolvente, mas em alguns momentos se torna previsível e parece mais interessada em homenagear o passado do que em construir algo novo. As atuações são boas, especialmente a de Paul Mescal, que traz autenticidade ao seu personagem. No entanto, a ausência de um protagonista tão marcante quanto Maximus é sentida, e o filme parece lutar para encontrar uma identidade própria. Para os fãs do primeiro filme, Gladiador 2 oferece uma jornada nostálgica e visualmente deslumbrante, mas pode deixar uma sensação de que algo está faltando. É um filme que vale a pena assistir pela experiência cinematográfica e pela grandiosidade das cenas, mas que não alcança a mesma profundidade que fez do original, um clássico. Gladiador 2 é uma sequência que leva o público de volta ao mundo da Roma antiga e aos conflitos dos gladiadores, mas talvez o verdadeiro legado de Maximus seja algo que nunca poderá ser replicado. Com um visual impressionante, atuações sólidas e uma direção experiente, é um filme que certamente atrai os olhos, mas deixa uma lacuna no coração. Se você é fã de épicos históricos e da jornada de heróis em busca de honra e redenção, Gladiador 2 é uma experiência visual que merece ser vista. No entanto, vá com as expectativas ajustadas. Apesar de ser uma boa sequência, o filme não consegue superar o brilho inigualável de seu antecessor. Agora me conta, você já assistiu Gladiador 2? Deixe aí nos comentários o que achou dele. Gostaria de saber sua opinião. Não se esqueça de fortalecer o trabalho se inscrevendo, compartilhando e deixando seu like. Muito obrigado sempre pelo seu tempo e até o próximo vídeo.